Gente, eu quero pregar uma mensagem que se chama Detox Church. E ela pode ser talvez uma das mensagens mais fortes que você já ouviu na sua vida. Eu não quero ser aquela pessoa que fala que as lendas não existem, mas eu vou ter que ser hoje, se vocês me permitirem. Nós, desde Roma até aqui, a gente elege um homem para ser nosso líder espiritual. Desde Roma. A gente sempre elege alguém que sobe em cima da plataforma e é maior que a gente. Quem está embaixo é o leigo, quem está em cima é o clero. Então a gente sai do romanismo e se torna protestante, evangélico, ou que nome você quiser dar. E continua acontecendo da mesma maneira. E você sabe que quando eu prego uma mensagem como essa, eu corro o risco de não pregar na igreja dos meus amigos mais. Porque muita gente não gosta nem do que está escrito aqui e nem que as pessoas conheçam o que está aqui. Mas de verdade, eu não tenho compromisso com quem não quer a Bíblia toda. Eu tenho compromisso com quem quer a Bíblia inteirinha, amém? Então, quem não gostar, chama o russomano e fala que você não pode pegar um pedacinho da Bíblia só, é o jeito. E vai chegar esse dia em que as pessoas vão retalhar a Bíblia e falar, nós queremos viver essa parte, e essa parte não queremos viver, e isso já tem acontecido. E a minha ideia é só fazer você entender o que a Bíblia diz. Eu não quero cutucar a igreja de ninguém, não quero afrontar a religião de ninguém, não quero jogar uma bomba no meio da igreja evangélica e falar, está tudo errado. Não, tenho muitos irmãos, tenho muitos amigos, prego em muitos lugares e conheço muita gente santa, de verdade. Se alguém começar a te falar que a igreja está indo de mal a pior, é mentira. É um hype pequeno, é algumas pessoas, mas se você andar o Brasil todo, gente, você vai ver quanto pastor, quanta missionária de verdade a gente tem esparramado na nossa nação e nas nações. Eu fui agora para a Alemanha, são 3 pastores cuidando de uma igreja, de uma obra disruptiva. A Alemanha, a igreja é controlada pelo governo. Seja o catolicismo ou seja a igreja protestante, é paga pelo governo, controlada pelo governo e o conteúdo também é liberado pelo governo. Então o único jeito de você pregar a verdade rasgada é ser uma igreja independente. Então a Poema, sempre a gente escolheu desde o início até hoje, ser uma igreja fiel à palavra de Deus, só que sem se tornar xiita chato. Você já viu? Tem gente que conhece demais a Bíblia e fica chato. Ele fica arrumando confusão com todo mundo, fica criticando todo mundo. Então eu só quero ler Bíblia com você e explicar a Bíblia para você e depois você tira a sua conclusão. Pode pregar? Amém? Senhor, venha sobre nós com espírito de revelação, tira do meio de nós qualquer confusão. E Deus, que eu não adultere nada do que diz a Tua palavra, Senhor, e que os ouvidos de ninguém também não possa adulterar, mas que a palavra venha santa e imutável, se instalar em nossos corações. E o Deus que nos convence da verdade é o Deus que vai nos ajudar a praticar essa verdade em todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E meus amigos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus começa uma grande organização como povo de Deus através da vida de Moisés. Moisés é uma figura profética e apostólica. Moisés é um homem que ouve Deus, sabe o que Deus quer e precisa liderar um povo. Moisés tinha um arquétipo todo da igreja. Moisés ouvia Deus, Moisés estava conectado ao corpo, ele não era sozinho, ele não andava carreira solo, ele tinha Arão. Então ele sabia o que Deus queria, mas ele tinha que usar Arão para falar. E ele precisava liderar um povo para sair da escravidão da mão de outro povo. Esse cenário é ontem, hoje e só não vai ser eternamente, porque o Senhor virá e estabelecerá justiça e na Jerusalém Celestial não vai haver injustiça, amém? Mas quase todo o tempo, você mudou do Brasil, você estava na mão de um povo te perseguindo, mudou para os Estados Unidos, tem outro povo te perseguindo. E se você começa a calcular direitinho, daqui a pouco você escolhe ir embora dos Estados Unidos. Por exemplo, você foge do Brasil por causa de imposto, aqui é mais. Aqui é muito mais imposto, se você parar para pensar. Então, se você for fazer o cálculo real, cara, fica na onde Jesus quer plantar você, que é melhor. Porque se você escolher o melhor lugar, daqui a pouco você está em Marte e ainda está vazio no coração, ainda você não consegue preencher esse vazio. Moisés passou 40 anos deixando de ser individualista. 40 anos ele morreu para si. E depois 40 anos, Deus simplesmente escolheu ele para ser usado. Os primeiros 40 anos ele queria ser,
Os segundos 40 anos da vida dele, ele deixou de ser, e os últimos 40 anos ele foi o que Deus queria. Então presta atenção, a sua vida basicamente é dividida em duas partes. A primeira parte é tudo que você fez errado, e a segunda parte é tudo que você está tentando consertar. Basicamente a vida do homem é feita assim. Quando você se rendeu a Jesus, foi quando você falou, cara, está na hora de começar a consertar algumas coisas da minha vida, que não está muito legal isso não. Então, e você não vai inventar a terceira parte da sua vida. Você pode voltar para a primeira, ou continuar na segunda, dar uma tropeçada na primeira, mas é só isso. Eu errei muito, ou agora estou acertando com Jesus, e não tem outra coisa para a gente fazer. Isso é só para simplificar seu entendimento. Agora, Moisés morreu muito para si, até que ele parou de resistir e passou simplesmente a responder. Então, a primeira parte do seu processo é, para de reclamar, para de lutar contra. Quanto mais rápido você morre, mais rápido você responde ao que Jesus quer. O objetivo do evangelho é que você não viva, mas Cristo vive em você. Então, se você não gosta do evangelho, pode ser budista, pode ser alguma outra religião que tem um conforto melhor acerca disso. Ou seja, e eu não estou falando mal e não estou sendo cínico quanto a outras religiões, mas existem religiões que você pode sonhar, e sonha o sonho que você quiser, e vai viver o seu sonho, e tá beleza, mas a Bíblia diz que Deus vai frustrar os nossos sonhos, até que Ele possa estabelecer os sonhos dEle, mas Ele só frustra se esses sonhos não são dEle. Se os sonhos que estão no seu coração são os sonhos de Deus, fica tranquilo que o nome deles é propósito, e eles vão se cumprir em nome de Jesus, amém? Agora, toda vez que eu peguei alguém que chegou na igreja, num momento muito bom, ele estava assim, pastor, queria que você orasse para mim, porque eu estou desolado. Pastor, eu queria que você orasse para mim, porque eu estou assim, eu não sei no que crer, eu não sei no que pensar. Olha, pastor, eu estou assim, eu não tenho palavras. Gente, esse irmão está pronto para receber tudo de Deus. O irmão mais difícil de pregar é o irmão que já sabe a pregação. Vai pregar para um desviado que precisa de uma sopa embaixo da ponte. Alguém já pregou? Eu já fui entregar sopa uma vida toda embaixo da ponte. Chegava embaixo da ponte, você ia pregar, o cara completava o versículo. Daí você falava, não, peraí, mano, você não pode pregar. Dele, não, eu vou pregar porque eu é presbítero. Fala, cala a boca, você não creu. Se você cresce, você não estava aqui, você estava dando a sopa. Você não estava precisando da sopa. Então, quem conhece a Bíblia sabe que o fruto mostra a árvore. Amém, gente? Está sem fruto, não é árvore. É um barranco encalhado lá, mas tem fruto, é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, pregar para quem sabe e não vive é quase impossível. Então, minha tentativa com essa pregação é fazer você pensar bem se aquilo que você vive como igreja é realmente igreja. Se o estilo de vida que você tem vivido hoje é ser igreja de Jesus ou ser a sua própria igreja, porque isso pode te prejudicar. Deus queria um povo, Deus queria uma nação, Deus queria sacerdotes, Deus queria liberdade na unidade. Só que Ele jamais emancipa a gente do corpo. Esse que é um problema. Eu tenho 3 filhos, né? Uma já é casada, a outra está lá no Kids cuidando do seu filho, e o outro está aqui dando trabalho para minha esposa. Cada filho numa fase. O primeiro tem tutor, a segunda tem treinador e a terceira tem um amigo. Eu sou o mesmo pai. Eles são filhos muito parecidos, mas cada um vivendo uma fase. E você está numa dessas 3 fases com Jesus. Ou hoje você precisa de um tutor, pessoas que te ensinam os primeiros passos elementares no Evangelho. Ou você está sendo treinado, pessoas que já fazem o que Deus vai te usar para fazer, estão te ajudando a entender como fazer o propósito de Deus acontecer. Ou por último, agora você é uma pessoa tão de Deus que você aparece aqui porque a gente é amigo. Então o Brunão estava de férias aqui esses dias e no último dia de férias ele apareceu aqui no culto. E ele veio e a gente já quer cantar, quer pregar? Ele não, pelo amor de Deus, só quer sentar e receber. Por que a gente faz isso? Porque a gente está aqui todo domingo ministrando. Então quando chega algo fresco, você fala, quer ministrar? Por quê? Porque um dia ele já foi liderado, um dia ele já foi treinado e depois ele já foi enviado, amém? Aonde é que você está? Que horas são no seu relógio espiritual? Sou alguém que precisa de um tutor e não tem nada errado com isso. Todo mundo passa por essa fase. Sou alguém que precisa de um treinador, não tem nada errado com isso.
Agora, uma coisa que pode estar errada é achar que você já tem um chamado, mas você é um autodenominado. É quando eu me levanto e ninguém me levantou. É quando eu me envio e não fui enviado. É quando eu não estou ligado na videira verdadeira e começo um ministério independente da videira verdadeira, independente do corpo de Cristo, independente da igreja de Cristo. E por mais que haja resultados, não vai ter fruto e fruto que permaneça até a volta de Jesus. Amém? Agora Moisés já era corpo com Deus e corpo com Arão. E o povo? O povo não. Olha que louco. Moisés profetizava, ele recebia de Deus, profetizava, Arão falava. E o povo? O povo não. Moisés subia no monte para receber mais de Deus. O povo não. Moisés e Arão enfrentavam o faraó. O povo não. O povo queria alguém que enfrentasse por eles, alguém que consultasse a Deus por eles. Moisés subia o monte, o povo não. A obra apostólica de Moisés era incrível, o povo não. Deixa eu te falar, se a igreja que você frequenta só tem 4 ministérios, você precisa rever a igreja. Quais são os 4 ministérios que tem numa igreja hoje? O cara que prega, a pessoa que canta, a pessoa que lidera algum ministério e o voluntário. É muito pouco ministério perto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros com dom de fé, outros com dom de cura, outros com discernimento de espírito, outros oram em língua, outros interpretam língua, diversos dons para que o corpo de Cristo cresça. Se não tem lugar nos nossos cultos para isso, precisamos rever os cultos. Agora o que eu gosto? Eu gosto de ir para o Moisés. Vai lá ler, consulta Deus para nós e vem com uma pregação mais forte que a do Gu semana passada, duvido. Sacanagem com a gente, não é, gente? Você esperar sempre um nível maior? Pode ver, hoje o nível voltou para o elementar. Isso aqui não é uma grande pregação, é arroz e feijão. Só que um arroz e feijão que as instituições religiosas às vezes vão manipulando ou vão deixando passar. Vai se tornando insensível. A igreja não pode ser de um pastor. Você não pode consultar um ungidão. Por que a gente vai atrás de alguém que está profetizando? No Antigo Testamento era o Espírito de Deus que possuía um homem. No Novo, o Espírito Santo veio sobre todos nós. Todos podemos profetizar, todos podemos ter dom de profecia. Tanto é que Paulo fala, busque os melhores dons espirituais. Ele não disse busque o profeta, ele disse busque os dons. Deus quer usar você, não quer usar a pessoa na sua vida. Senão você só trocou a cartomante por profeta. Só trocou o horóscopo por um... Agora, eu vejo uma previsão para o próximo ano profético. Minha previsão é Deus vai dar, Deus vai fazer. E você fica lá mais alguns anos sem Ele dar, sem Ele fazer. E você sem entender. Porque não há um rompimento, não há alinhamento segundo as Escrituras. Se eu ando no que a Bíblia diz, vai se cumprir o que a Bíblia fala. Mas se eu não ando, eu posso gritar de profetizar que não vai dar. Então eu declaro, eu profetizo, eu determino. Não acontece para quem não está na videira verdadeira. Imagina você ficar 30 anos fazendo uma campanha para o seu marido se converter e ele não se converte. Tem defeito na campanha? Campanha do AliExpress? Eu acho que não. Agora, você é povo, você é Arão com o povo, ou você é Arão com Moisés, ou você é o Egito. O povo é só povo, está reclamando, está chovendo, está reclamando, está calor de 45 graus, está reclamando, está reclamando, está reclamando, está reclamando. Que povo é povo? Gente, não, pode doer isso, não fique triste. O povo só pensa numa diária, se alguém oferecer mais 50, ele muda. Ele troca um relacionamento que ele está estabelecendo por mais 50. Você não vai ter futuro se andar assim. Me desculpa, alguém precisa te falar a verdade. Não vai ter futuro. Você precisa criar raiz. Você precisa ser corpo. Você precisa criar cultura em algum lugar. Agora presta atenção. Olha que louco. Tem alguém feliz ainda? Efésios 4, versículo 11. É maravilhoso esse texto. Eu estou a semana inteira cutucando o povo na internet com Efésios 4. Para ver se entra na cabeça. Ele designou alguns para apóstolos. Começa aqui todo o problema. Tem um monte de igreja que não quer que tenha apóstolo.
Eles não querem que tenha apóstolo, e está tudo bem, para mim, suma com o apóstolo, desde que exista um encargo apostólico. O que significa? Se a obra apostólica existir, chama o apóstolo de Lê, chama de João, chama de Zezinho, mas a obra apostólica precisa existir, não importa o título, mas importa o fundamento levantado por Deus, amém? E os apóstolos de hoje em dia não são igual os 12 apóstolos. Eles não são igual Paulo apóstolo, porque não dá mais para ser, porque os caras já fundamentaram a igreja do Senhor. Ele designou uns para apóstolos. Em alguma igreja não chama apóstolo, daí inventa um nome. Bispo é bíblico. Daí alguém inventa vice-querubim, quarta pessoa da trindade, pontífice. E aí vai indo, vai aparecendo um monte de nome. Que quer dizer a mesma coisa que está na Bíblia, mas não é bíblico, e eu não sei por que essa confusão. Bastava a gente ficar no que diz a Bíblia, gente. E eu estou te estimulando a ser um leitor da palavra, alguém que tem fome pela palavra, alguém que busca entender a palavra. Só que qual que é o nosso problema? Nós queremos um livro que ensina sobre o livro de Deus. Por que não andamos com o Deus que escreveu o livro e ele fala dentro de nós a mesma coisa que estamos lendo no livro? Vamos lá, alguém, gente. Jura que teologia é mais importante do que intimidade? Não é. Porque a teologia já é tendenciosa, ela já vai pegar um caminho daquela, você entende? Daquela denominação. Então, se você começar uma teologia calvinista, você já vai lá para a linha dos reformados. Se você começar arminianista, você já vai lá para a linha pentecostal. Agora, por que a gente não mergulha em buscar a palavra de Deus e não fica escrevendo a história lápis? Para quando a gente escrever errado, a gente apaga e escreve de novo do jeito que Deus quer. Porque tem que ter humildade para isso. Tem que subir aqui um dia e reconhecer, olha, Poema, um dia foi para o caminho errado, peço perdão, gente, a partir de hoje a gente vai pegar o caminho certo, vocês me desculpam. Tem que ter humildade e mansidão para ser igreja de Jesus, flexível, aleluia. Tem alguém humilde e manso aí que é disponível para Jesus operar em você. Outros para profetas. E eles não fazem a mesma coisa. E eles nem concorrem. Eles, na verdade, um completa o outro. Outros para evangelistas. Outros para pastores e outros para mestres. Gente, a base de governo da igreja é os 5 ministérios. Onde é que eles estão? Os mestres estão bravos de ver a igreja toda zoada, faz um canal no YouTube, xinga todo mundo. Os profetas não têm lugar na igreja, viraram cartomante e pede pix na internet. Os apóstolos pararam de servir pessoas e agora você tem que beijar a mão deles porque eles têm uma unção dupla, salto triplo, carpado exegético. Se o STF é a coisa mais poderosa do Brasil, os apóstolos são mais poderosos que eles. Meu Deus. E no final sobra tudo para o coitado do pastor. O pastor devia ser o babaca, tipo, faz tudo. É o Jaque, né? Jaque, você está aí? Faz isso. Já que você chegou, já que você está aqui, ora. Jaque. É o pastor. E o pior, cara, como sobrou só ele na igreja, ele quer ser o dono de tudo. Você só casa se ele abençoa. Você só vai para paz se ele abençoa. Você comprou um carro, ele benze. Ah, gente. Sério que vocês querem que eu fique benzendo as coisas? Eu não tenho nada contra benzimento. Mas eu não tenho cara de quem benze, poxa. Daí aparece alguém e fala, pastora não é bíblico. E apresentar criança no culto é bíblico? E orar por água ungida é bíblico? E levar a roupa de um enfermo para a gente orar na roupa do enfermo é bíblico? E levar os irmãos para profetizar uma coisa lá no... Não é nada bíblico. Então minha discussão aqui não fica demais nessa questão, é bíblico ou não é bíblico? Fica... se o propósito está no coração de Deus ou não está. Então se alguém fala para mim, Leandro, se você vier aqui e não ungir a minha casa, eu vou ficar triste. Eu unjo. Eu faço qualquer negócio para uma ovelha aceitar Jesus. Gente, um dia eu estava na igreja, chegou uma mulher, aqui é o Centro Espírita? Eu falei assim, Aí ela falou, queria um passe. Eu pus a mão na cabeça dela e falei, diabo, passe para fora dela em nome de Jesus. Ela me deu um abraço, ela me deu um beijo, muito obrigado.
Ai, eu estava sentindo falta de um passe. Outro dia eu fiz um casamento, uma senhora veio, Padre Leandro, eu nunca vi um casamento tão maravilhoso. Minha Nossa Senhora, sua bênção. Dei a mão, beijou minha mão, me abraçou. E ela ficou alguns anos pensando que eu era o padre dela. Gente, eu não sei se vocês já viram, mas chega um cara no lugar, oi Lê. Lê não, apóstolo Lezão. Ai, me erra, gente. Até quando a gente vai suportar uma religiãozinha medíocre chamada evangélica, gente? Até que dia o envelope vai ter mais poder que o sangue de Jesus? Até que dia um homem ungido, você vai correr atrás dele, em vez de correr atrás da presença de Deus? Ei, se a gente buscasse Jesus, cara, se a gente buscasse Jesus do jeito que a gente busca a senha do Wi-Fi, quando a gente chega num lugar, estava resolvido tudo. Imagina, você chega no Olive Garden, o garçom chega e fala, pois não. Você fala, cara, como é que eu faço para sentir a presença de Jesus agora aqui? Imagina, você chega na Disney, gente, Disney, depois eu tiro foto do castelo. Jesus, onde que você está? Jesus, eu preciso de você. Achou Jesus? Jesus, vamos lá evangelizar o Mickey. Beleza. Mas imagina se em cada lugar que a gente tivesse, a gente buscasse Jesus assim. Vamos lá alguém, gente. Então, qual a nossa religião? Católicos, apostólicos, cristãos. A catolicidade significa a comunhão dos irmãos. Apostólico, da palavra apostólica. Não somos de Roma, não estamos falando mal de Roma. Eu não estou falando mal de nenhuma igreja. Eu só estou falando da Bíblia. Posso pregar? Versículo 12. Qual a finalidade dos 5 ministérios? Para que ele existe? Com o fim de preparar os santos. Ô gente, vocês não têm noção, eu sou office boy da bênção de Deus. Dá um ruim, chama o Lê. O Lê não tá? Então pode ser o Gu. Para alguns nem pode ser o Gu. Porque o Lê tem mais unção que o Gu. Eu não sei de onde que alguém pode tirar. Mas presta atenção. A finalidade dos 5 ministérios não é orar no seu aniversário. A finalidade dos 5 ministérios não é orar no terreno quando você compra um. A finalidade dos 5 ministérios é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós preparamos vocês e vocês aterrorizam o planeta Terra. Você não viu lá? As mulheres foram lá no jogo de futebol, daí uma ficou fazendo lá. Ficou fazendo lá satanismo. Você nunca fez o contrário disso? Eu lembro que um dia eu estava no ônibus, olhei 2 crianças sentadas no banco da frente, eu falei, já ouvi falar de mal olhado, já ouvi falar de obra de feitiçaria, eu vou fazer uma boa cumba agora. Coloquei a mão no banco, como se tivesse com a mão no banco, mas tentando encostar o dedo no cabelo das crianças, porque o meu misticismo dizia para mim que eu tinha que tocá-los. E eu comecei, Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que esses 2 vão ser missionários nas nações. Eles vão se perder de toda a religião dos pais e vão se tornar intensos. Eu não sei, talvez eles estejam até aqui hoje, mas eu sei que eu perdi o ponto de ônibus que eu ia descer. Eu desci uns 5 pontos lá para baixo. Voltei lamentando? Claro que não. Eu fiz uma boa cumba. Cara, eu fiz o contrário do que você ouve falar que estão fazendo por aí. Tem tráfico humano aqui, e por que não tem profetas profetizando aqui? Por que a gente não sai orando pela cidade, evangelizando a cidade? Porque já vou no meu culto domingo. Não é aqui, gente. Eu nunca vou deixar vocês em paz. Nunca. Eu nunca vou deixar vocês em paz. Vocês têm que congregar em outra igreja. Se você quer só uma vitória, não é nesse endereço. Se você quer uma derrota, seja bem-vindo. Se você quer morrer para que Cristo viva, seja bem-vindo. Se você quer ser um instrumento vivo de Deus, seja bem-vindo. Essa é a sua casa. Ai, eu estava com saudade de vocês. Ai. Até que dia? Esse até que
que faz o apóstolo estar existindo até hoje. Olha o próximo versículo. Versículo 13. Até que prazo de validade. Os 5 ministérios vão existir até que todos. Vamos ver se esse dia já chegou? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Alcançamos já? Não alcançamos nem a primeira coisa. Então ainda existe 5 ministérios segundo a Bíblia de Jesus. E pode ler a versão que você quiser, está escrito isso. Eu li todas antes de falar aqui, para não passar vergonha. Até que todos, olha isso, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha quanta coisa tem que acontecer em você, e é por isso que os 5 ministérios existem. Não sei se você vem aqui na Poema desde o início, mas nós já tivemos aqui apóstolos, já tivemos aqui profetas, já tivemos aqui pastores, já tivemos evangelistas e já tivemos mestres. Nós já tivemos os 5 ministérios em cima do púlpito. Nunca falamos para você, esse é o mestre, esse é o apóstolo. Você que tem que ir no Espírito receber aquilo que está sendo derramado. A gente nunca trouxe aqui uma atração, a gente nunca colocou num cartaz porque a gente não queria trazer gente de nenhum lugar, a gente não queria que alguém faltasse no culto para vir aqui. A gente acredita que o cultão de domingo, cara, vai para a sua igreja, come o pão e bebe o vinho que Deus tem dado lá, oferta lá, dizima lá, amém, tudo bem, pode visitar, não tem problema. O que eu estou dizendo é que eu não quero uma igreja dependente de atrações. Eu quero uma igreja dependente da palavra, de Jesus e da presença de Deus. E é difícil, cara, ser contra a cultura. Porque a opinião para mim sempre era, por que você não pôs o fulano no cartaz? Gente, porque ele não é, né? Ele não é a atração principal. Eu penso que na igreja a atração principal era Jesus, né? Pelo menos deveria ser. Então, cara, eu sou chato a ponto de brigar com os caras da Poema quando eles põem alguém no cartaz. Eu falo, tira. Aí a mídia briga comigo. Cara, todo mundo precisa saber quem vem. Não tem mais arte que a gente consiga fazer sem uma foto. Pelo amor de Deus. Eu causo confusão com eles. Eu causo confusão quando não deixo pôr o nome no envelope. Quando põe o nome no envelope, a tesouraria sabe quanto entra mais ou menos por mês. Quando não deixa pôr, atrapalha a tesouraria. Quando tira a foto do cartaz, atrapalha a mídia. Mas, cara, eu não estou nem aí com isso. Quando não tem nome no envelope, a gente não sabe se você dizima ou não. E você não pode dizer, aqui eles amam mais quem tem dinheiro. A gente não sabe. Não dá para saber. Você está entendendo? E assim a gente vai comunicando o quê? Aliança, igreja de verdade, povo no meio de povos. A gente vai comunicando alguma coisa diferente. Cara, tudo é pensado, não foi do nada, foi recebendo do Senhor, foi lendo na palavra, foi entendendo da parte de Deus, até que todos alcancemos a unidade da fé, maturidade. O que é maturidade, gente? É não ser levado mais de um lado para outro, é não ser levado mais de uma coisa para outra, mas é permanecer firme no propósito que Deus tem para você. Olha só, olha que lindo. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu amo essa palavra. Tudo que você for fazer no mundo, que alguém fale de propósito, que alguém fale de visão, se você for fazer uma imersão, se você for fazer um curso de coach, se você for estudar filosofia, se você for estudar a essência humana, está todo mundo atrás dessa palavra grega, metron. A palavra medida aqui é do original grego chamado metron, que significa partícula repartida de Cristo com o homem. Medida repartida de Jesus com os humanos. O que isso significa? Quando você atinge a maturidade, um pedacinho de Jesus vai se manifestar na terra só através da sua vida. Você entende por que a gente tem que fazer tanta força para a igreja ser corpo? Tanta força para os 5 ministérios funcionar? Porque não é lendo livros que você vai descobrir o seu propósito, é vivendo igreja, segundo a palavra, é vivendo igreja que se atinge o propósito. Então você pode fazer uma universidade, você pode ser pós-graduado e tudo isso tem a ver com a sua profissão, mas não tem a ver com o seu propósito. Não adianta colocar na estatura de propósito, escolher um cônjuge. Não adianta colocar na estatura de propósito, escolher o país que eu quero morar. Não adianta colocar na estatura de propósito a profissão que eu escolhi.
profissão que eu escolhi, tudo isso foi liberado por Deus. O governo que Ele me deu faz o que você quiser da sua vida. Contudo, meu relacionamento com Cristo e com o corpo de Cristo, um dia vai revelar um pedacinho de Cristo que só eu carrego. Sabe que dia é esse? O dia que você tem um ministério que ninguém tem igual. O dia que Deus te usa de uma maneira que ninguém foi usado igual. Ontem uma moça que me conheceu na live da Adriana e agora é do Poema Timbó. Ela escreveu para mim, fui no culto, estou indo quase 1 ano. O Schubert chegou aqui, ele ergueu a mão, todo mundo caiu. Eu nunca vi um poder daquele nível. O que ela se deparou? Com o metron de um homem. Deus não repartiu um dom de derrubar todo mundo na unção comigo. Mas Deus repartiu isso com o Mark Schubert. E diversas vezes a gente já chegou em lugar, o Schubert, eu só queria fazer uma oração aqui. Eu falo, mas que diacho. Olha o poder que Deus deu pro cara. Eu prego umas 2 horas para alguém no final ainda falar assim, não gostei. Eu falei, poxa Deus, o Senhor errou no meu dom, eu queria um dom mais legal, eu queria um dom mais fofo, eu queria um dom mais popular, mas esse é o meu metron. E sabe a primeira vez que eu fui me deparar com o meu metron? Uns 3 anos depois, cara, a minha pregação, ninguém dá glória a Deus, já percebeu? Ninguém dá glória a Deus. Mano, parece repelente ao fogo de Deus, ninguém dá glória a Deus. Porque é prolixo. Eu não falo uma frase que já faz sentido, eu falo um parágrafo meio grande. E a hora que era para você falar glória a Deus, você está pensando na coisa. Você fala, pode crer. E aí você vai ver se você concorda ou não. Então eu fico sem glória a Deus. Ainda bem que o glória é a Deus, né? Porque se eu dependesse dele, eu já tinha parado, gente, porque não rola. Agora, olha o que acontece normalmente com uma pregação que Deus me usa para fazer. Eu encontro uma pessoa daqui a uns 4 anos, ela fala, cara, eu fui pela primeira vez na Poema Orlando num domingo. Você pregou Detox Church. Cara, eu fiquei com raiva, sabia? Eu fiquei porque eu ainda era da igreja que você estava batendo lá, da religião e tal. Mas, cara, depois daquilo, Deus foi fazendo uma obra tão grande. Eu me lembro dos versículos. Daqui a pouco a pessoa me para depois de 3 anos. Foi aí que eu me deparei com o metron. Então, Deus me usava para fazer as pessoas pensar. Deus me usava para sacudir elas da zona de conforto. Agora, até hoje eu não fiquei contente. Não foi o jeito que eu escolhi de Deus me usar. Mas é o jeito que Ele me usa. E por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ter crise com o seu metron. Muitas vezes você não vai querer ter o metron que você tem. Você vai querer ter o metron de outra pessoa. Olha que lindo. Ele canta lá uma canção, todo mundo sente a presença. Sacanagem, né, gente? O Ulisses canta. Meu coração te perde. Ele canta uma música de 5 minutos. Você sente tudo o que não sente comigo falando por 1 hora. Ainda bem que a música dele fala comigo. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti. Ele conseguiu falar em 5 minutos o que eu estou tentando falar faz meia hora. Isso é metron. Agora, você já percebeu o dia que você é afetado por um metron? Tipo, vou te dar um exemplo. Primeira vez que você ouviu, sei lá, Ana Paula Valadão. O que aconteceu com você? Você falava, meu Deus, por que eu estou ficando arrepiado? Você escuta, sei lá, um pregador disruptivo, desses que carregam. A primeira vez, sei lá, que você vê um tipo Dan Duque. A primeira vez que você se depara com a sabedoria de um Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes. Você olha para os caras e fala, Deus, era assim que eu queria pregar. É o primeiro sentimento. Se você quer pregar, aquele era o modelo de pregar, aí você vai pregar. Cara, eu estou dizendo que andar com Jesus vai dar a revelação do propósito pelo qual você nasceu. Só que presta atenção. Vem aqui, Érica, me ajudar nesse teatro. A Érica é Jesus agora. Fica de frente para mim, Érica é Jesus. Eu encontro Jesus. Jesus. Não me encosta, Jesus. Só quero a cabeça. Jesus, eu só quero a cabeça, porque a igreja, ai meu Deus, eu não... Jesus, espera aí, Jesus. Vai um pouco mais para lá, igreja. Deixa eu ficar com Jesus. Me solta, irmão, eu não quero dar paz. Não quero chegar na hora, sai, não vou no GC.
Não profetiza para mim, não quero saber de ninguém. Jesus, eu quero só você. Ô Jesus, essa igreja desgraçada que fica se metendo na minha vida. Você consegue ver uma cena assim? Consegue? Jesus, é que eu não gosto da sua mão, Jesus. Eu não gosto dos seus braços. Ô gente, presta atenção. Quando você vive no secreto e não vive com a igreja, você faz isso que eu estava fazendo aqui. E se você não aceitar a igreja agora, Deus vai pôr você na eternidade com as pessoas que você menos amou na igreja. Só para você largar a mão de ser trouxa. Imagina a eternidade perto dos irmãos que você não atura agora. Você pensa que você vai estar na eternidade com as pessoas que você mais anda? Se eu conheço bem Deus, eles vão estar em outro lugar lá do céu, só para te sacanear. Ô gente, eu estou falando sério. É uma galera que ama Jesus, mas não consegue ser corpo. Cara, por mais que a gente ensine você a andar com Jesus, a hierarquia bíblica de governo é os 5 ministérios. Tem coisa que vai acontecer na sua vida se você ouvir mestres. Tem coisa que vai fazer sentido bíblico para você se você ouvir quem tem o metrô de mestre. Tem coisa que você está decidindo e não sabe para onde Deus está apontando, mas quando um profeta falar, tudo vai se encaixar, porque Deus não fará nada sem antes avisar os seus servos, os profetas, é o que diz a palavra de Deus. Ou seja, profeta não é quem diz que você vai ter a próxima bolsa da Vitor Hugo, da Louis Vuitton. Profeta é quem diz que oração no calendário escatológico de Deus, o que Deus está fazendo para a igreja e qual é o propósito dele nessa hora. Para de ouvir previsão tola, pelo amor de Deus. Agora, gente, os santos vão ser preparados. E o verso 14, olha que lindo. Depois que se cumpre o que os 5 ministérios faz, o propósito de não sermos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados de cá para lá, por todo vento de doutrina. Olha que lindo essa parte, vento de... Então não é vento de heresia, nem vento de apostasia, é vento de doutrina, ou seja, uma igreja que só evangeliza. Almas, 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 almas. Ela é gigante para entrar aqui na frente. E é um túnel, a porta do fundo também. Vaza, 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 vaza. Venha, 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 venha. Vai, 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 vai. Igreja só de evangelistas. Igreja só de pastor é 100 membros, irmão. Não dá para passar de 100. Porque esse pastor, Jesus cuidou de 12. Esse pastor já cuida de 100. Ele é quase Deus. Uma igreja só de pastor, gente. O pastor que fala, o pastor que determina, a mulher do pastor que manda nele e ele diz que está mandando na igreja segundo Deus, mas só a misericórdia. Presta atenção. Essa igreja não vai acontecer, é um vento de doutrina. Uma igreja só ensina, só ensina, só ensina, só ensina. Você nunca tem prática, você nunca tem experiência com Deus, você nunca vai viver. É um vento de doutrina. Uma igreja que todo mundo voa no teto. E voa no teto. E Deus me revela, e Deus mostra, e Deus mostra. É uma igreja bêbada, só tem vinho nessa igreja, não tem pão. Só tem profeta doido, maluco. Você pegou o texto? Você entendeu? O único jeito da igreja ser equilibrada é se você não souber como é que vai ser o culto de domingo que vem. O que vai ser? Sei lá, mano. Se vier um mestre, o cara vai começar a dar aula. Se vier um profeta, ele vai começar... Se vier um apóstolo, ele vai querer consolidar. Então, gente, a briga sempre foi assim. O apóstolo, qual a próxima nação que nós vamos entrar? Qual o próximo lugar? Nós temos que entrar nas escolas, nós temos que entrar na música, nós temos que entrar no cinema, nós temos que entrar no teatro, Aí chega alguém, olha lá quem chegou. YouTuber. Ai, isso não é chamado. O apóstolo já está, cara, youtuber, eu ouvi o youtuber, nós vamos entrar lá. Ó, o outro ali, o outro é juiz. Juiz? Algum dia vai ter missionário preso e eles vão cantar na cadeia. Sabe qual que vai ser o terremoto que vai abrir a porta para Paulo e Silas? Um juiz que vai dar uma martelada e vai liberar. Deus não tem 4 ministérios, 5 ministérios. Deus tem inúmeros ministérios. Pessoas cheias do Espírito Santo sendo usadas em todas as áreas da sociedade. Quem vê isso? Pastor não vê. Evangelista não vê. Evangelista, irmão, quando tem crente demais, ele começa a ter um negócio. Nossa, tá me dando calor, velho. Não aguento mais ver crente.
Pai do Senhor, ai, só se for para você. Eu quero ouvir palavrão, quero ouvir treta. Eu quero cheiro de cerveja, eu quero ir para o carnaval. Você viu a Baby maluca? O apocalipse já chegou. É disso que eu estou falando, gente. Agora você vira os mestres idiota brigando com ela? Ah, meu Deus do céu. Era para estar todo mundo junto, cara. Não era para estar separado. Era para ser 5 ministérios. Para quê? Para que a igreja seja formada. Deixa eu colocar o logo da nossa igreja. Demorou muito tempo a gente gerar esse logo. Olha quando uma publicidade resolve trabalhar junto com aquilo que é apostólico e profético. Nossa igreja tem 5 traços no logo. Eu pedi que eu queria um desenho que falasse dos 5 ministérios. Quando fecharam os tracinhos, eu falei para os caras, não, deixa aberto o cantinho. Ei, volta aqui. Falei, deixa aberto. Porque isso aqui não é fechado em si mesmo. Essa joia aqui era a única coisa que a gente achou para falar sobre obra-prima. Poema significa obra-prima de Deus. E aqui está você, ó. Seus sentidos e você tricotômico. Corpo, alma e espírito. Você está aqui dentro de um útero profético. E o trabalho dos 5 ministérios é tirar você de criatura e levar você para servo, filho, amigo, obra-prima de Deus. E depois a gente abre, ó, vaza, irmão. A gente vai te enviar. Não estamos construindo uma torre para tocar o céu. Vocês serão enviados aos 4 cantos da nação da terra, porque Deus não está chamando a gente para ser uma grande igreja. Deus está chamando a gente para ser um grande povo espalhado, falando das maravilhas de Deus, onde quer que esteja. Gente, você entende que nós estamos há anos trabalhando com isso. Agora, qual o problema que eu enfrento em Orlando? Eu estou 1 ano falando sobre isso. 1 ano. E eu falo para você, cara, não perde o culto. Se perdeu, beleza, vê lá online, vê online, mas vamos entrar na palavra que entra dentro da outra palavra, porque são mestres, profetas, evangelistas e pastores que estão fazendo isso. Nós queremos que você cresça. Queremos que você cresça. Temos algumas estratégias. Vamos vir no culto, vamos estar no GC, vamos ter discipulado. São poucas, mas são bíblicas. A gente precisa que você entenda e viva. Precisa que você entenda e faça parte. Não é uma estratégia de crescimento de igreja. Você sabe que a gente poderia usar algumas. Mas Deus não chamou a gente para isso. A gente está focando você, seu dom, seu chamado. Só que você é nós, você está entendendo? Você não é você. Você é nós. Então, se eu passo alguma luta hoje, eu passo a mesma de sempre. Eu estou sempre esperando pessoas responderem ao seu chamado. Eu já faço isso por 16 anos. Então, a gente prega, a gente ensina. De vez em quando alguém, você fala, ai, meu Deus, olha ali, alguém viu. Alguém está entendendo. Daqui a pouco, pastor, estou meio desanimado. Passei umas lutas esses dias aí. Fui visitar lá uma igreja que um profeta lá existe lá para ver se ele falava alguma coisa para mim. E a gente falando para você ir no quartinho que Deus vai falar dentro do seu coração e você terceirizou. Não entendeu? Eu vou ter que pregar essa mensagem de novo. Não tem problema. Mas eu juro, gente, eu estou esperando vocês. Olha para mim, eu estou desesperado, eu estou esperando vocês. Quem vai comigo, gente? Eu estou desesperado faz tempo. E por isso que a gente não plantou Poema quando a gente chegou. São 7 anos pregando nos Estados Unidos, na igreja de todo mundo. Porque a gente detém a verdade? Não, a gente está atrás dela. E todo lugar que a gente estava, a gente pregou a verdade. Todo lugar que a gente foi, a gente desafiou a igreja a ser mais igreja, mais profunda, mais família. E olha só, você pensa que os dons param aí? Não para. 1 Coríntios 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. É um só Espírito que opera, gente. É só o Espírito de Deus. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Essa manifestação é o metron. Alguns de vocês, gente, vão ser super nobres, super sutis no dom. Outros de vocês vão ser super escandalosos. Cheguei. Não importa, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Deus não vai violentar sua cultura, não vai mudar seu sotaque. Deus não vai mudar seu time de futebol, não vai mudar a profissão que você escolheu. Deus não está preocupado com isso.
Agora, Deus não vai aceitar você viver uma igreja herética. Não vai aceitar você viver uma igreja apóstata. Deus não vai aceitar você fazer as coisas certas de Deus do jeito errado. Ele não vai aceitar. Você entende aonde que entra o meu desespero? Todos os caminhos levam ao Senhor? Sim. Só que alguns ele manda para o inferno, outros ele manda para o céu. Mas todo mundo vai para lá diante do trono. Eu li a Bíblia. Tudo vai lá? Tudo vai lá. Agora, quem salva? 1 Timóteo fala quem salva. 2,5, entre Deus e os homens existe um sacrifício, uma pessoa, seu nome é Jesus. Ou entramos por ele ou não. Agora olha só. Tem alguém feliz ainda? Olha o versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Para que você recebe o dom? Por causa de nós. Sabe por que você tem um dom? Por causa de nós. Então olha só. Toda vez que eu sei que eu tenho um amigo que tem dom de maravilhas ou cura, é só eu ficar gripado que eu já ligo para eles. Oi, bom dia. Pode me curar hoje? Ele, como assim, Leandro? Eu ligava para um que ele nem me atende mais. Toda vez que eu tinha, tô meio com gripe, tô com sinusite. Nossa, minha unha tá encravada. Eu ligava para ele, ô, fulano, sou eu. Dele, o que você quer? Ora para eu ser curado. Ele, Leandro, não é farmácia. Eu falei, Deus te deu o dom de cura. Nunca vi um cara que tem dom de cura se curar. Eu nunca vi um pregador se ouvir. Eu nunca vi alguém que tem um dom se servir com o dom. Mas note o que o diabo fez dentro da igreja. Fez você querer os melhores dons para você ser conhecido, para você ser amado, para você ser desejado, para você ser acessado. Enquanto o dom é para servir os irmãos. O dom é para servir os irmãos. Olha que coisa poderosa. Meu Deus do céu. Será que minha Bíblia está estragada? Não é possível. Visando o bem comum. Versículo 8. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. O cara pega um versículo. Daqui a pouco ele faz um seminário. Você fala, da onde veio tanta sabedoria? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria pode vir de maneira intuitiva. Também veio assim do nada. E a pessoa começa a falar. E aquilo tem todo um sentido bíblico. Absurdo esse dom. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é o que muitos de nós chamam de profecia. Palavra de conhecimento é uma palavra para você sobre o seu futuro. Você percebe como que a gente bagunça? A gente chama de profeta o cara que tem palavra de conhecimento e não recebe a palavra profética do cara que entende sobre o tempo dos tempos, discerne os espíritos e mostra isso na Bíblia. Cara de Deus. Meu Deus, será que tem isso na sua Bíblia ou só minha? Há outros, fé. Você já viu que tem gente que tem uma fé que é absurda, gente? Você chega perto da pessoa, você fica com muita fé. Cara, tem gente que tem tanta fé que você fala, não é possível, eu não tenho fé desse tamanho assim. Começa a dar as coisas erradas, eu já falo, ai meu Deus, deve ser batalhas espirituais. Ai Jesus, deve ser retaliação. Tem alguém do nada, ela, não, vou orar. Vou orar porque sempre que acontece assim, eu dou uma oradinha, já acontece. Daqui a pouco a pessoa ora... Tudo que estava desandando começa a andar. Você fala, como assim, gente? Gente, a minha mãe é muito doida. Esses dias eu estava na Alemanha, minha irmã estava no Nordeste com o marido dela e meu irmão estava indo para o Sul com a esposa dele. Sabe o que eu lembrei? Da minha mãe. Minha mãe falava assim, minhas tias chegavam e falavam, meus filhos é tudo do diabo. Minha mãe falava, só os seus, os meus é tudo bênção, vai ser tudo missionário, e eu estou plantando eles nas nações, em nome de Jesus, e eu não aceito se for de outro jeito. Que Deus leve embora ou que use para a glória dele. Minha mãe fazia isso o dia inteiro dentro de casa. Gente, eu olhei para a Érica e falei, Érica, olha o papo da minha mãe. A gente fazendo missão na Alemanha, Larissa e Brisa fazendo missão lá no Sul, Leonardo e Rai fazendo missão no Nordeste. E não é que o que a minha mãe disse que ia acontecer, aconteceu com todo mundo. Agora você fica falando bobeira dentro de casa. Você fica no baixo astral. Posso falar? Você fica falando merda dentro de casa e quer que aconteça a bênção. Pelo amor de Deus, gente. Usa a sua boca como uma espada de Deus. Deixa a palavra de Deus sair pela sua boca. Use o dom da fé. Busque o dom de fé. Pelo mesmo Espírito a outros é dado o dom de curar. Ô gente, não é só apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Tem gente que tem dom de cura. Descubra quem tem dom de cura e manda ele vir orar na minha coluna. Eu estou orando. Todo mundo tem dom de cura, eu chego já...
Pode orar aqui? Cara de Deus, sangue de Jesus. Pelo único Espírito ao outro é dado o poder de operar milagres. Em outras traduções, dom de maravilha. Gente, tá maluco. Você vai orar para ter um dom? Já ora para ter esse. Imagina, cara, ó, um cara chega sem braço. Aí você começa a orar, sai um braço de dentro do restinho do braço. É disso que eu estou falando, irmão. Não estou falando aqui, quem está com dor de cabeça, que Jesus, ai, fico curado. Ah, eu não gosto desse. Teve uma época na igreja, todo mundo estava com o braço curto, você me lembra? Ai, ora, esticou. Estica minha conta lá no banco, mano. Estou precisando plantar igrejas. Poxa, por que a gente vai se contentar com um pouco? Dons de maravilha, vai buscar profecia. A outra é dado discernimento de espírito. Gente, tem profeta que está lá em cima. Um dia eu vi essa cena e foi tenebroso. Uma profeta subiu, isso que não sei o que, daqui a pouco subiu um pastor. Te repreendo, espírito da morte, em nome de Jesus. A profetisa caiu no chão. Ela profetizava há uns 10 anos naquela igreja pelo espírito de morte e não pelo espírito de Deus. Levantou um cara que tinha dom de discernimento de espírito. Agora vem cá, quanto tempo você não ouve falar dos dons? Porque você está sendo treinado para ir ver uma programação Gospel Flix. Você vai lá, vê e paga o seu dízimo e vai embora. E a gente entretém seu filho, entretém sua esposa, entretém os velhos. Isso não é igreja e isso vai levar muita gente para o inferno. Igreja é aquilo que estamos nos tornando em Jesus. Igreja é uma família para o Pai, uma morada para o Espírito Santo. Igreja é a noiva de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, gente. Eu estou louco. Todas essas coisas, porém... ainda tem o de interpretação de línguas. Gente, um dia eu estava numa igreja e uma pessoa começou a orar em línguas. E eu fiquei apavorado, porque começou a entrar língua portuguesa dentro da minha cabeça. Meu ouvido ouvia línguas e a minha cabeça entendia em português. E toda aquela palavra profética era Deus falando para eu voltar com a Érica. Eu entrei dentro da igreja, o pastor e ele orando em línguas e eu lá quieto, de cabeça baixa assim. Era a primeira vez que eu estava indo visitar a igreja da Érica. A gente estava separado já fazia 1 ano. Eu entro na igreja dela, o profeta, o pastor, ele orando em línguas, e eu entendendo, eu sou o Senhor, te trouxe até aqui. Eu falava, meu Deus, me erra, Deus. E ele continuava, e a igreja, todo mundo orando em língua. E eu assim, e eu vou restaurar o seu casamento, eu escolhi você e a Érica, porque a igreja que eu quero levantar é para pessoas que não têm esperança. Por isso eu peguei um dos piores casais aqui dessa cidade. Eu falei, obrigado, Jesus. Essa parte muito me incomoda. E eu entendendo, cara, quando ele acaba de orar em línguas, eu levanto e eu sabia tudo que eu tinha que viver como igreja. Foi um dos dias mais assombrosos e absurdos da minha vida. Até hoje, quando Deus quer que eu interprete, quando alguém começa a orar em línguas, eu escuto só aquela língua em português. Não são todas. Eu não sei como que é esse dom, mas eu sei que é assim que Deus faz. Às vezes levanta alguém no meio da igreja e começa a orar em línguas, eu começo a entender em português. Teve um dia muito tenebroso. Uma irmã orava em línguas na nossa igreja. O Senhor mandou eu começar a interpretar. E o Senhor dizia assim para uma pessoa: tem alguém aqui que por anos você brinca com o meu espírito. Por anos você finge que é servo, você finge que é crente, você finge que é marido, você finge que é esposo, mas você não tem andado na minha presença. Eu te dou essa semana para consertar a sua vida. Aquele homem se consertou por 3 meses. E depois de 3 meses ele caiu no mesmo erro. E o Senhor levou aquele homem embora. No leito de morte, aquela irmã que orava em línguas, ela me procurou e falou para mim: Leandro, aquele dia que eu orei em línguas e você interpretou uma igreja de mais de 1000 membros, é fulano de tal que era o dono daquela palavra profética, não era? Eu falei, como você sabe? Ela falou, quando Deus falava, eu sabia que era ele. Deus foi tão misericordioso e deu um sinal tão poderoso pelo quanto ele amava aquele homem, que a mulher orava em língua num ponto da igreja, eu interpretava em outro, e ele no meio sem ninguém saber quem ele era. Eu nunca saí por aí falando o nome dele, a identidade dele, porque Deus ama. E Deus é misericordioso até o último momento. Agora, sabe o que foi lindo? No leito de morte, aquele cara disse para ela: eu não posso voltar dessa doença,
Porque eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus, mas eu nunca consigo abandonar esse pecado. E agora eu estou aqui limpo, restaurado, e eu sei que eu vou embora com Jesus e na eternidade eu vejo vocês depois. Gente, foi uma das histórias mais absurdas que eu já vivi como corpo de Cristo. E de verdade, não vou mais pregar. Agora eu vou só orar, porque nós precisamos nos tornar um corpo. Deus precisa usar todos nós juntos. Algumas senhoras que estão aqui, vocês vão ser mãe de quem nunca teve mãe. Vocês vão dar direção cultural e educacional para pessoas que nunca tiveram. Alguns homens bem-sucedidos que estão aqui, você vai ensinar jovens pobres a enriquecer. Vocês que são ricos, eu não sei se já perceberam, tem algo na Bíblia que diz assim: os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. Nós precisamos ensinar as pessoas a parar de querer e a começar a ficar. Todo mundo pode ficar rico, tem um caminho para isso. Agora, querer ficar é cair em cilada. Trabalhar para ficar é saber que um dia nós vamos chegar lá. Então toda pessoa rica que está aqui, eu queria que você fizesse isso gratuitamente. Você adotasse algumas pessoas e transferisse o seu mindset para essa pessoa. Usa essa pessoa de seu case. Usa a pessoa como testemunho. Eu vou mudar a vida de alguém e vou levá-lo ao nível que eu vivo. A Bíblia diz para as senhoras viúvas, tem lugar para elas na igreja, que as senhoras viúvas ensinem as mulheres mais velhas como ser uma mulher honesta, como governar bem o seu lar. Existe uma posição de governo para qualquer membro de uma igreja de Cristo. Eu não sei se para qualquer igreja evangélica, mas para uma igreja de Cristo sim. E eu vou continuar pregando muitas semanas ainda sobre a unidade. Pelo amor de Deus, gente, eu tenho visto como o diabo tem trabalhado e aguçado o individualismo nas pessoas que têm buscado individualidade. Você precisa começar a entender que alguma hora Deus vai mudar algo. O meu último testemunho antes de eu orar, hoje está acontecendo um dos maiores eventos que a minha família ama aqui nos Estados Unidos. Eu queria muito estar lá hoje com a minha família, queria muito, e eu poderia fazer. Tem outras pessoas boas para pregar aqui, mas nesse momento eu não poderia estar, porque essa palavra profética eu recebi indo no banheiro da igreja domingo passado. Fiz uma anotação rápida, porque ela caiu dentro da minha mente, tudo que Deus falou. Você imagina receber uma palavra profética dessa e falar: não, eu vou passear e na semana que vem eu entrego. Eu não sei como você trata o seu chamado, mas para mim vocês são a noiva de Jesus, o corpo que eu pertenço, a minha família. Então, em nome de Jesus, hoje eu e minha casa abrimos mão de uma coisa que a gente gostaria de ter vivido muito aqui. A gente nunca viveu isso. É a única data que acontece é hoje. Mas eu não estou frustrado. Mas eu estou testemunhando que algum dia na sua vida você vai ter que escolher a escolha de Jesus e não a sua. E quando você começar a entender qual é a escolha de Jesus, você entende o que é prioridade celestial. Nós temos o costume de classificar prioridades e precisamos disso. Temos metas na vida para cumprir. Precisamos chegar a um denominador comum, a um resultado. Contudo, sempre Deus arruma uma nova prioridade. A hora que eu estava ajustando essa mensagem hoje de manhã, o Mumu pulou no meu colo. Quero mamar no seu colo. Falei, pô, o que adianta dar de mamar para a igreja toda, puro leite racional, se o meu filhinho quer mamar? Então eu com uma mão falando no iPad, com a outra mão segurando na mão dele e pegando ele no colo ao mesmo tempo. Ou seja, nós vamos nos desdobrar em milhares de pedaços para cumprir a boa obra que Jesus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos lá, gente, somos uma igreja apostólica, sim ou não, gente? Somos a igreja de Efésios 4, sim ou não, gente? Precisamos ser essa igreja. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus agora, eu te suplico. Venha abençoar homens e mulheres que estão aqui. Venha dar voz novamente para esse vô, essa avó, que tem muita sabedoria, mas já não consegue falar. Mas ele precisa transferir para a sua família o conhecimento e a sabedoria que o Senhor deu para ele. Deus, levanta esses filhos como filhos que honram pai, filhos que honram mãe. Levanta essas esposas como mulheres que honram seus maridos, esses homens como homens que honram seus filhos, seus genros, seus enteados, suas filhas, Pai, em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres aqui hoje
para ser corpo de Cristo também, e não só buscar o cabeça. Nenhum membro vai ser conectado no último dia, só está faltando eu, mindinho. Não, o Senhor vai se casar com o seu corpo, o Senhor vai se casar com a sua noiva tem que estar pronta. Ajuda a Poema Orlando, Deus. Eu estou esperando por homens e mulheres que querem o seu metrô, que querem ter um dom espiritual, não para ficar conhecido, não para ser ovacionado, mas para servir. Libera dons espirituais para que a gente possa servir a sua amada noiva, Jesus. Libera dons espirituais para que a gente possa servir a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Libera dons espirituais para que a gente possa servir as nações. Libera agora, Deus, dons espirituais, profecia, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dons de língua, interpretação de língua. Libera agora, Deus, em nome de Jesus, dom de maravilhas, dom de cura. Vem, Espírito Santo.